depositada, então, né? Assim, ele deposita também, a indústria deposita no senhor essa credibilidade, né, para que seja feito um trabalho que, ao longo de 2016, chegue a 2017 em melhores condições o cenário econômico. Eu parto do princípio de que nenhum governante ele governa sozinho. E esse diálogo, essa pactuação, principalmente com o setor produtivo do Estado, que é o responsável pela geração de emprego, que é o responsável pela arrecadação do próprio Estado, possa fazer os investimentos necessários ao povo cearense, ela é fundamental. E é isso que a gente tem construído ao longo de 2015. Inclusive, já efetivando algumas sugestões da própria indústria, da própria federação, algumas ainda em discussão, mas exatamente pensando no futuro do Estado. Então, essa pactuação é fundamental, principalmente no momento de dificuldades como o Ceará e o Brasil, como o presidente disse. O Ceará não é uma ilha isolada do Brasil. Então, os efeitos da economia que a economia brasileira sofre hoje repercutem diretamente aqui no nosso Estado. Mas acredito que a gente pode superar esses efeitos de forma mais positiva se a gente tiver, primeiro, parceria, tiver diálogo, nesse momento de dificuldades, construir os caminhos, né, com criatividade, e a gente pode superar melhor esses momentos que nós estamos vivendo no Brasil. E mais difícil ainda para o Ceará, diferentemente de alguns outros estados, é o problema da seca. O problema hídrico é um problema que hoje talvez tira mais tempo de preocupação minha, né, porque são 4 anos seguidos, há uma expectativa de 2016 não ser boa, e a gente está se prevenindo para isso, comprando mais máquinas, investindo mais recursos. Recentemente, por exemplo, eu dei a ordem de serviço de uma adutora com recursos próprios do Estado de 6 milhões de cedro para não deixar faltar água, que daqui a 3 meses poderá ter falta de água. E isso a gente tem percorrido o Estado todo nesse sentido. E para a indústria é fundamental a água, a infraestrutura necessária para a indústria crescer, ela é fundamental para o Estado. Água, energia, estrada, logística, né? Então, esse primeiro ano de 2015 foi um ano que a gente vem abrindo a discussão, o diálogo, as iniciativas de ter a parceria privada mais forte com o governo, inclusive com investimentos, com equipamentos do próprio Estado. Esse é um processo que a gente vem. Nós estamos participando hoje de um movimento no Brasil iniciado por 5 estados, um movimento Brasil competitivo, onde a FIEC tem sido um grande parceiro em relação a isso. É preciso repensar os modelos hoje adotados pelos estados, não só na gestão pública, mas também na própria iniciativa privada. Portanto, eu considero que ter o presidente Beto hoje à frente da FIEC, ela abre essa perspectiva de cada vez mais a gente construir as parcerias, o diálogo e melhorar as condições de desenvolvimento do nosso Estado. A Dilma escapa nesse contexto todo que você está avaliando? Como é que você vê esse cenário hoje? A Dilma Rousseff? Em relação ao impeachment? Olha, o que está em jogo não é tirar ou colocar a Dilma. O que está em jogo é o respeito à democracia nesse país, né? E isso ficou claro para o povo brasileiro, um procedimento de vingança do próprio presidente da Câmara. Acho que o presidente não está à altura de comandar esse processo. Então, acho que é preciso respeitar as instituições. Não, isso é público. Nós já assinamos carta dos 19 governadores do Brasil em defesa da democracia, em defesa do respeito. Nós sabemos o quanto foi caro para o Brasil conquistar a democracia, o direito de eleger democraticamente pelo voto os seus representantes. Portanto, é preciso respeitar a Constituição brasileira. Impopularidade não significa impeachment. Nós sabemos da impopularidade da presidenta Dilma hoje no Brasil, fruto de medidas que precisaram ser tomadas, mas isso não significa dizer que tirar o direito da escolha popular, democrática do povo brasileiro, acho que isso não é o momento, não está em pauta, apesar de que há essa tentativa. O que ela deve fazer para reverter? O importante é que esse processo a gente possa passar por ele o mais rápido possível, né? Inclusive que a Câmara não entre em recesso, possa, independente do resultado, a gente possa chegar a uma conclusão final, até porque isso quem está perdendo é o país, quem está perdendo são os brasileiros, é o povo trabalhador, trabalhadora que está perdendo emprego, a economia desaquecida, né?
Enfim, então acho que nós temos que ter aí uma parte. Eu sempre coloquei que é preciso, desde o início do ano, nós estamos aí no ano todo discutindo isso, né? É preciso ter uma pactuação republicana, né? E de pensar o Brasil, né? É isso que eu venho defendido. Até sugeri que os 6 presidentes desse país deveriam se reunir, né? O Fernando Henrique, Sarney, o Lula, o Collor. Acho que é o momento do Brasil pensar nos brasileiros e não nos interesses individuais, nos seus partidos, mas pensar no futuro e que estão sentindo hoje uma realidade dura, enfrentamento do problema da economia brasileira. Governador, o senhor tem ido com frequência a Brasília em busca de recursos federais? Considera que tem tido respostas positivas? Olha, se a gente for analisar, assim, vou fazer uma ponderação. Hoje os grandes investimentos públicos do Ceará e do Nordeste praticamente têm sido mantidos. Se você for analisar aí a obra da transposição do São Francisco, que a gente tem aí, passamos o ano todo acompanhando, cobrando, é uma obra que nunca se investiu tanto recurso como o ano de 2015 para ela estar concluída em 2016. Porque é a segurança hídrica do Ceará que está em jogo e parte do Nordeste. A obra será, a previsão da água chegar ao Ceará será agosto do ano que vem. E isso é a segurança de que hoje 2/3 da população do Ceará, caso não tenha chuva, possa ter água para beber. Porque a população de Fortaleza hoje, região metropolitana, bebe a água vinda do Castanhão. 250 quilômetros de canais construídos com recursos do governo federal, né? Que foi uma das maiores obras hídricas já realizadas no estado. Com a transposição, que é uma obra de bilhões de reais, vai ser a segurança que parte do Cariri, do Jaguaribe, da região, toda a região metropolitana, tem a segurança hídrica a partir do segundo semestre de 2016 e 2017. Se você for olhar a obra da Transnordestina, que é uma parceria público-privada, mas com recursos de bancos da União, é uma das grandes obras de logística, né, que hoje está em andamento, e hoje quem preside a Companhia Transnordestina é o ex-governador Ciro Gomes. Se você for analisar as obras de mobilidade urbana, se você for analisar os 150 milhões do decreto de seca do Ceará esse ano, os Nordeste, 70 milhões foi para o Ceará. Ou seja, quase a metade dos recursos para investimentos em ações emergenciais de seca do governo federal esse ano foi para o estado do Ceará. É claro que houve uma redução significativa dos investimentos do governo federal esse ano em todo o Brasil, e não foi diferente aqui no estado do Ceará, né? Mas, repito, é um momento que é preciso superar, e acho que nós só vamos superar essa crise econômica superando a crise política, né? Esse talvez seja o que tenha trazido mais impacto para esse momento, que não dá mais a gente esperar, aguardar e atravessar mais um ano com essa disputa entre poderes ou entre... Acho que é importante a gente, pelo bem dos brasileiros. Vamos lá, pessoal, encerrar. E a gente está recebendo acesso. Vamos lá. Pois eu ia falar isso. Positivo. Eu ia falar, olha, se não fosse a decisão do governo federal, jamais nós estaríamos recebendo um dos investimentos da história do Ceará maiores que a siderúrgica. São 6 bilhões de dólares, né, que estão sendo investimento. E o próprio Estado tem feito uma infraestrutura enorme para garantir esse empreendimento, que é a construção da corrente transportadora de minério, é um investimento de mais de 200 milhões que o Estado está fazendo, construção de uma nova ponte, construção de 3 novos berços. E boa parte também desse recurso são recursos de financiamento do BNDES, são recursos de convênios com o governo federal. E se Deus quiser, no momento de tanta dificuldade, nós vamos inaugurar talvez o mais importante empreendimento industrial da história do Ceará.